A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estudando os Salmos, estamos na sequência do Salmo 85, então naturalmente estaremos lendo agora o Salmo 86. Como não nos reunimos ainda na escola dominical no templo maior, estamos lendo e estudando aqui através da internet. Glória a Deus, porque nós temos esse recurso. Eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 86. Vamos ler? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obra como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e me consolares. Amém. Irmãos, esse é um salmo de um momento em que a pessoa está cansada de sofrer, cansada de ser perseguida, cansada de ter de fugir. E ela olha e ela começa a fazer uma reflexão sobre cada experiência que ela tem vivido. E pensando em cada experiência, ela consegue ver o livramento que Deus concedeu. Então ela traz um pedido de manutenção, que Deus mantenha esse socorro, esse sustento. Que Deus livre dos inimigos, que Deus livre das perseguições, que Deus livre do sofrimento, das armadilhas. Esse é Davi nesse momento. Esse é Davi respirando. Mas observe que não é Davi reclamando. Nem reclamando no sentido de dizer eu estou usando a fé, eu estou determinando. Eu reclamo de Deus agora que Ele opere a maravilha em mim. Tem que operar porque eu estou na fé. Porque eu dizimei, porque eu jejuei, porque eu estou determinando. Não, ele não está reclamando no sentido de buscar para si alguma coisa. Também ele não está reclamando no sentido de avaliar como ruim a sua própria experiência e se lamentar. Não é lamentação. Não. É um momento em que ele parou e fez uma reflexão. E a partir dessa reflexão, ele faz duas declarações aqui, que eu gostaria de comentar com você, e depois a gente, pelo tempo, vê mais algumas. A primeira declaração é que ele diz assim: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem a obra como as tuas. Aí no verso 10, ele diz assim: porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu
és Deus. Veja o verso 8. Entre os deuses. E no verso 10 ele diz, só tu és Deus. Olha que interessante. Entre os deuses não há semelhante a ti. Tu és um entre muitos. 2 versículos à frente, ele diz, só tu és Deus. Então, os outros não são deuses. Como é que a gente resolve essa situação? Com respeito, com humildade, com generosidade. Eu vou te explicar por quê. Quando ele diz assim, entre os deuses não há semelhante a ti, ele não está negando que pessoas no mundo inteiro tenham uma experiência com a divindade. Não, ele não está negando isso. Ele não está negando, ele é israelita, ele não está negando que os filisteus não tenham uma experiência com a divindade, porque eles tinham Dagom. Ele não está negando que os povos ao redor tivessem uma experiência com Deus através de Baal e de outros tantos nomes, de outras tantas entidades. Ele reconhece que cada povo tem uma experiência com a divindade. Alguns reconhecem a divindade nas forças da natureza. Alguns reconhecem nos animais. Alguns reconhecem nos homens. Então ele diz, sim, o meu Deus é um Deus, numa relação de deuses que a humanidade apresenta. Ele não está discutindo que o Deus que ele serve é o Deus verdadeiro. Ele está dizendo, entre os deuses não há semelhante a ti. Porque as obras que o Senhor faz são maravilhosas. Eu tenho uma experiência, eu tenho visto. Eu tenho um conjunto de conhecimentos que me foram transmitidos, que me foram dados pelos antepassados. Há uma história com o Senhor. Eu tenho a minha história pessoal, mas há uma história dos meus ancestrais. Não há semelhante a ti. Não há um Deus que abriu o mar vermelho, não há um Deus que abriu o Jordão, não há um Deus que fez chover comida, não há um Deus que abateu o reino mais poderoso da terra. Só tu fizestes isso. Então a primeira coisa que ele faz é ele tem um respeito muito grande por um conjunto de fé, de tradições religiosas de outros povos. É isso que ele está dizendo. Sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? Como os chamados servos de Deus são bravos. Ainda há 2 semanas atrás, foi divulgado um vídeo de uma reunião ministerial e uma senhora que se apresenta como serva de Deus. Não estou aqui dizendo que não seja. Ela se apresenta assim. Que conta chorando em algum momento de uma experiência que teve com uma entidade que ela chama de Jesus no alto de uma goiabeira. Nós a vimos, vez por vez, ameaçando prefeitos e governadores, dizendo, vamos subir o tom, vamos prender, vamos processar. Não há nenhum orgulho no coração de Davi. Ele não ameaça ninguém. Ele diz, o Senhor tem feito maravilhas. E aí ele faz uma declaração, 2 versos depois, ele diz assim, só tu és Deus. Quando ele diz só tu és Deus, ele está imbuído de um entendimento espiritual de Deuteronômio 6, naquela parte que é o Shema, que diz assim,
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Qual é a ressonância dessa declaração no Novo Testamento? É Jesus dizendo: vocês acham que Deus só dá a chuva para o bom? Não, Ele dá a chuva para o bom e para o mal. Vocês acham que Ele põe pão na mesa só do justo? Não, Ele põe pão na mesa do justo e do injusto. Ele alimenta aquele que acredita que Deus se personifica numa vaca. Aquele que acredita que Deus se personifica numa árvore. Aquele que acredita que Deus é uma força universal. Aquele que acredita que Deus é um ser que criou o processo de muitas encarnações. Aquele que não acredita em Deus, ele continua sendo Deus dessas pessoas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então Davi vai dizer aqui nesse salmo: só tu és Deus. Todos são ovelhas do teu pastoreio. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua perfeição, o mundo e os que nele habitam, todos os que habitam no mundo. Somos todos filhos de Deus, chamados das trevas, da ignorância, da distância, para a sua maravilhosa luz do entendimento. Por isso ele vai dizer algo aqui um pouco para frente. Veja o que ele vai dizer aqui nesse salmo. Ele diz assim, presta atenção. Olha só, verso 9. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face. Porque Deus é Deus deles também. Não estamos numa guerra para destruir a forma como o outro vê a divindade. Estamos numa experiência de vida, uma experiência didática, onde compartilhamos a nossa experiência, para que esse mesmo Deus, usando a nossa vida, possa abrir o entendimento dos outros. Eu não tenho que negar a sabedoria que há na religião do outro. Eu não tenho que negar os valores que existem nas várias religiões que estão no mundo. Pelo contrário, eu preciso ter a grandeza e a humildade de reconhecer Deus também nelas. Porque só tu és Deus. E entre os deuses não há semelhante a ti. E todas as nações que fizestes, e foi Deus que fez tudo. Ou você acha que tem nação que não foi Deus que fez? Porque se tem um outro povo que foi feito por outro ser, esse outro ser é Deus, Deus deixa de ser único. Então acabou. Ferrou o pedal da bicicleta. Não temos mais a palavra como verdadeiro, porque existe outro. Mas se ele é único, ele é Deus de todos os povos e todos virão a ele. É uma questão de cronograma divino. É uma questão de um plano de Deus que está em movimento e do qual nós somos parte. Mas não somos levantados como cavaleiros templários para matar, roubar e destruir em nome da fé. Não somos levantados para demonizar a religião ou a condição ou a crença do outro, mas para sermos sal e sermos luz. É isso que esse salmo está falando. Então esse Davi, que no momento de tomada de fôlego, faz uma avaliação. E ele olha e diz: o Senhor é o Deus da minha vida, mas é o Deus também daqueles que não te conhecem como eu te conheço. Tu és o nosso Deus. Eu me confio a ti. Essa é a grande declaração do Salmo 86. Que essa palavra desse estudo bíblico possa ter te abençoado. Eu quero deixar um abraço muito gostoso para a Gabi, que está para ganhar neném, né? Temos também a Viviane, que está aí para ganhar neném. Está chegando aí o Daniel, né? Hoje eu brinquei com ela. É o Daniel, Mateus, Ademir, Felipe. Será que o menino vai ter sobrenome, né? É o Daniel, é o Mateus, é o Ademir, não importa o nome. Que Deus abençoe vocês duas, abençoe o parto. Fiquem tranquilas, Deus vai abençoar. Deus estará com vocês. Deus é o Deus do bom parto. Não se preocupe. Ele é o Deus da vida, é o Deus do nascimento.
Ele vai estar segurando na sua mão, Ele vai estar segurando na mão de toda a equipe que vai estar trabalhando com você nesse momento. Tá bom? Eu quero orar em nome de Jesus. Que o Deus de toda a verdade, o Deus verdadeiro entre todos os deuses, possa nos usar como sal que tempera e como luz que mostra o caminho. Em nome de Jesus. Que nós não precisemos jamais esquecer de que não somos nós. Não precisemos esquecer disso. Que não somos nós, mas que é Ele. Que a gente sempre saiba disso. Que não somos nós que fazemos, mas é Ele que faz acontecer todas as coisas. Porque não há semelhante a Ele. Ele é único. Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja comigo, com você, conosco, em nome de Jesus. Amém.